Vamos lá. Então, bom dia aí, obrigado pela presença de todos. É, a gente vai estar desenvolvendo hoje aqui a nossa Masterclass, a parte 2, tá, das soluções orgânicas para tratamento de água. Antes de começar, eu gostaria de passar algumas informações aqui rápidas, que aí vocês têm a legenda, tá, caso vocês queiram habilitar e desabilitar. Ali no botão na parte de baixo do Zoom, vocês têm ali o CC, que é o Closed Caption, então clica, se não estiver aparecendo diretamente, vai no maisinho ali, e vocês podem habilitar ou desabilitar a legenda na língua que vocês queiram, tá? Quem não conseguiu participar do módulo 1, vocês têm, tá disponível o replay no nosso canal YouTube, tá? Lá na playlist Odissei Brasil, vocês podem ter esse conteúdo e muito mais. Esse módulo aqui é um pouco mais denso, então, como eu falei, no primeiro módulo, o segundo módulo aí vai ser um pouco mais técnico, então eu vou fazer o máximo aí para estar desenvolvendo tudo e falar tudo que eu tenho que falar em uns 50 minutinhos, e depois eu vou abrir para perguntas e respostas no final, tá? Então, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês vão ali no reagir ou react do Zoom também, na abinha ali de baixo, e coloque levantar as mãos, que você vai conseguir vai entrar numa fila aqui e a gente vai estar respondendo essas perguntas. Hoje a gente tem aqui em apoio aí temos o Xavier, que é o nosso diretor de exportação, temos a Bárbara, que é a diretora de marketing, e temos também o Freda, que é nosso diretor técnico. Então, caso vocês queiram já estar fazendo alguma pergunta durante a apresentação no chat, então vou pedir que vocês direcionem eventualmente para o Fred, tá? O Frederic, que está aí, então, e aí a gente já vai estar tentando responder essas perguntas, se for o caso. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Laerte Júnior, eu sou engenheiro ambiental de formação, fiz um mestrado lá na França, em georrecursos e meio ambiente, com ênfase em recursos hídricos, e lá eu tive a oportunidade justamente de trabalhar com essa tecnologia durante aí 10 anos, então eu resolvi trazer essa tecnologia para cá, tá? Vou fazer um pequeno resumo aí do primeiro módulo, para quem não conseguiu acompanhar, ficar na mesma página, fica mais fácil de acompanhar aí os próximos passos. Então, no primeiro módulo, nós entendemos o porquê das aminas filmantes, por que elas surgiram, por que elas ganharam espaço industrialmente, e eu deixei claro que não foi uma questão de uma moda, de um marketing, de algo um produto milagroso que veio mudar tudo, substituir tudo que existe. Foi algo realmente que foi estruturado e foi uma resposta numa mudança estrutural que houve no modo operatório das indústrias, tá? Inicialmente nas indústrias energéticas, mas a gente viu que as aminas, pelo fato de ter essas paradas, as aminas vieram com uma resposta, porque as aminas elas tratam a superfície e não só a água. Então, quando você não tem uma circulação da água no circuito, os produtos convencionais acabam não tendo a eficiência que eles têm quando tem um modo operatório estável. Então, aí as aminas vieram com uma solução para esse problema, né? E aí teve várias outras coisas que acabaram vindo junto. Então, as validações científicas foi uma tecnologia nova que estava aparecendo no mercado. Então, várias instituições começaram a fazer pesquisas para entender como que ela ia agir dentro dos circuitos e dessas instalações que são sensíveis. Então, uma indústria nuclear, você colocar qualquer tipo de tecnologia não é aceita assim. Então, teve toda uma pesquisa. Então, teve dois aspectos extremamente importantes, que foi a validação de pesquisa e desenvolvimento, né, a R&D, e teve a parte da validação de campo, tá, que é a pesquisa empírica, que vai de par com a pesquisa de laboratório. Então, a gente mudou, como eu falei, o conceito de tratamento, então a gente não trata mais apenas a água, vamos tratar a superfície, então essa é a proposta de hoje, é justamente em um nível um pouco mais fundo, entender como que elas funcionam no ponto de vista químico e metodológico.
E para entender justamente esse percurso, que é o que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês, é justamente esse percurso de desenvolvimento, tanto da tecnologia como de formulações, tá? Se tratando da Odissê, né? Essa evolução da Odissê para chegar numa formulação hoje premium. Então, esse percurso foi de um pouco mais de 30 anos lá, inicialmente com a Concorde Chimie nos anos 90 e depois com a Odissê nos anos 2000, a criação da Odissê, e que fez com que nesses anos todos a gente acumulasse bastante conhecimento e a gente chegasse hoje na quinta geração das aminas e um pouco mais além a criação. Junior, je crois qu'on t'entend plus, ton micro est coupé. Vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend de nouveau. Bon, où est-ce qu'on s'était arrêté? Onde que paramos? je peux pas trop te dire, là, ça fait quoi, 1 minute que ton micro est coupé. Bom, eu vou retomar aqui, me desculpa, tá? Não sei por que eu não mexi em nada. É, Vamos lá, então, o que eu vou explicar e vou desenvolver aqui hoje, então, nesse módulo, é o percurso de pesquisa e desenvolvimento da Odissê, que começou lá atrás, na Concorde Chimie nos anos 90, e depois com a criação da Odissea nos anos 2000, o que fez que a gente acumulasse bastante conhecimento nessa tecnologia, tá? E fizesse com que a gente chegasse hoje na quinta geração das aminas, a criação também do PowerMe, que é uma outra revolução tecnológica em termos de formulação e também assumir a liderança do mundial na tecnologia e a entidade que mais tem conhecimento nessa tecnologia, tá? É, mas o que a gente quer trazer aqui é que a gente sempre tem a vontade de ter justamente essas rupturas tecnológicas para tratamento de água, para oferecer sempre o melhor do tratamento de água para os nossos parceiros, tá? E é isso a gente chama de hidroética, que é fornecer as melhores soluções para respeitando os recursos hídricos e o meio ambiente e tendo uma performance excepcional em campo, tá? Então, é isso que a gente chama de ter uma abordagem hidroética. Então, esses 30 anos aí de experiência justamente nos deu esse conhecimento todo na tecnologia, mas a gente não é só tratador, não é só fornecedor exclusivo de aminas, tá? A gente tem todo uma gama aí de produtos que acaba ajudando a gente também em outros processos e também ter o conhecimento das duas coisas, tanto o tratamento convencional quanto o tratamento 100% orgânico, tá?
Então, a gente tem aí uma gama de soluções para responder todos os tipos de problema, mas hoje a gente vai fazer o foco justamente nessa tecnologia que são as aminas filmantes, ou FFS também, que é o termo é, mundialmente utilizado, principalmente pela IAPS, que é Film Form Substances, tá? Que não tem só uma substância, não é só as aminas, tem várias substâncias, como eu expliquei também no módulo 1. Então, para a gente, como se trata de uma nova tecnologia, a gente não entende que um desenvolvimento de uma nova tecnologia ele vai acontecer naturalmente. A gente acredita que precisa de um suporte técnico avançado. Esse é o nosso compromisso, tá? É oferecer esse suporte técnico avançado para os nossos parceiros e ter essa parceria bem próxima, tá? Então, falando um pouco da nossa missão, é justamente a hidroética, tá? Então, é sempre estar propondo o melhor do tratamento de água para os nossos parceiros em respeito aos recursos naturais do nosso planeta. Para vocês entenderem o percurso, então, eu vou explicar um pouquinho da novamente do avanço, tá? Então, que é uma tecnologia aí que já apareceu há mais de 40 anos. Então, começou lá atrás com o CIO, com o Moron, onde era um jovem doutor em química que desenvolveu essa primeira geração das poliaminas, e ele entendendo esse lado extraordinário das aminas e do potencial enorme que tinha, ele resolveu, junto com outros atores, né, na época do tratamento de água, montar a empresa que montou a Concorde Chimie, e mais ou menos em 88. E nessa época, aí, nos anos 90, contratou o Fabrício para ser responsável de laboratório, Fabrício Chosek, e que é responsável por desenvolver essa mina, e ele, em 96, acabou fazendo a segunda geração das aminas, que é a linha Cetamine, que é uma linha reconhecida aí mundialmente, foi a primeira linha para uso industrial, tá? Em 2005, chegando no fim da carreira do Moron, ele decidiu vender a empresa, vendeu para a Henkel, e aí houve uma explosão aí, criou algumas outras empresas, e a Odyssey também acabou sendo criada, porque os cinco principais executivos, mais o Fabrício, montaram a Odyssey, e como ele já vinha fazendo algumas evoluções aí, alguns desenvolvimentos na linha, das aminas, ele fez a linha Udivap para a Odyssey, que é a terceira geração das aminas, tá? E aí, em 2010, a quarta geração, e chegando em 2020, na quinta geração e a liderança mundial na tecnologia, e em 24, o Power Mix, que foi essa revolução aí para a parte de formulação, tá? Então, até hoje, né, então, essa linha Cetabine, ela existe, e ela hoje está em posse da Curita, porque em 2005 foi comprado pela Henkel, depois foi vendida para a BKG, que foi vendida para a ICL, e em 2015 a Curita, então os japoneses ali é, acabam detendo um pouco desse conhecimento, desse desenvolvimento criado pelo Fabrício lá nos anos 90. Então, como vocês conseguem adivinhar talvez um pouco, então a inovação está um pouco no DNA da Odyssey, porque o Fabrício, sendo o principal acionista da Odyssey e sendo também o diretor-geral do R&D, esse processo de evolução e essa evolução constante da tecnologia e das formulações era extremamente importante para a gente. E então, mais uma vez, a gente tem é, esse desenvolvimento passa por muita parte laboratorial e a pesquisa empírica, tá? Então, essa colaboração próxima com universidades de, de, de Toulouse, de Paris, de Bordeaux, a CIA, que é o Comissariado de Energia Atômica, a CNRS, então são a IAPS, a IPRI, então são todos instituições que nos ajudam ao desenvolvimento, sabendo que tem a convenção FFS, que a gente participa desde as primeiras convenções, tá? Ativamente, que é gerenciada pela IAPS e pela PPChem, e a Universidade de Toulouse, que é o berço das aminas, que é reconhecida também mundialmente, tá? Porque foi lá que teve a primeira tese
séria das aminas do PRA, que eu mostrei para vocês no módulo 1, mas também uma tese recente em 24, que eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, que foi do Denis Giraud, tá? Então, a gente tem toda essa parte da inovação dentro da Odisseia. Agora, entrando mais no detalhe da tecnologia, a gente vai ver aqui um pouco das famílias e entender um pouco mais, porque quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente sempre começa pela bibliografia, então a gente vai tentar entender nos livros o que são, como que funciona, tentar para depois fazer de fato alguma coisa com o que a gente aprendeu na teoria, tá? Então, a gente vê que tem as FFS de múltiplas origens. Então, a gente tem aqui a minas de sebo, a minas de coco, a minas oleicas, que são de origem animal ou vegetal. Então, a minas de sebo é basicamente da bovina ovina e a minas oleicas basicamente geralmente vegetal. Podemos ter também da parte animal, mas aí demanda um processo químico com ácidos oleicos, tá? E aí a gente tem a equivalente, então, as aminas oleicas é um pouco equivalente às aminas de sebo pelo tamanho da cadeia de carbono, então tem tudo isso a ser levado em consideração. E aí tem também uma grande diferença entre todas elas, que é a pureza, tá? Então, a pureza é extremamente importante, tá sendo considerada, porque não, elas não têm a mesma pureza, tá? Que se entende, porque se a gente for fazer essas diferenças, a gente for fazer, por exemplo, uma batata frita no óleo animal e no óleo vegetal, o gosto ele não é o mesmo, então fazendo essa comparação meio esdrúxula, basicamente a mesma coisa aqui para as aminas, tá? Para a família de aminas. Então, conhecendo, sabendo que temos essas famílias, a gente precisa decodificar essas famílias, tá? Entender se tem uma melhor, uma pior, uma menos ruim, mas a questão não é realmente essa, não tem essa parte de qual que é melhor, qual que é pior. Vai depender do que você está buscando, qual que a aplicação para essas aminas, tá? Porque a gente tem uma amina que é mais saturada, outra que é menos saturada, a gente tem uma que é mais volátil, uma que é mais faz um filme um pouco mais robusto, por exemplo, as aminas de sebo faz um filme mais robusto que tem uma excelente estabilidade térmica. Já as oleicas têm uma forte absorção e um filme hidrofóbico contínuo. Então, a gente precisa entender o que estamos buscando como aplicação e quais são as funções que a gente quer dessas aminas para poder estar formulando algo eficiente, tá? É, então, por exemplo, antigamente, lá nas primeiras convenções da IAPS, eles falavam que o que importava era a forte absorção e o filme hidrofóbico, que era a parte mais importante. Então, é isso que era mandatório. E de acordo com a evolução e com os retornos de campo, a gente foi entendendo que isso não era realmente dessa forma, é mais complexo que isso, tá? E aí, a gente tem a parte aqui, a parte teórica, bibliográfica, a gente consegue entender, mas eu trouxe para vocês aqui também alguns retornos de campo, tá? Que são o filme robusto, a alta reatividade, a forte absorção, enfim, maior volatilidade. Isso são coisas que são efeitos de terreno que a gente foi acumulando, que foi um conhecimento, foi um acúmulo de conhecimento da UDC durante todos esses anos, que fez com que a gente tenha isso que não está facilmente encontrável na bibliografia e na net, tá? E aí tem aqui, eu trouxe para vocês aqui também, mais uma vez, o número casa aqui de alguns exemplos de aminas de sebo, que é octadecilamina, aminas de coco, que é cocoamina, aminas oleicas, que é a oleiramina. Só que, como a gente falou da pureza, quando a gente vai comprar uma octadecilamina, ainda mais de fornecedores diferentes, a pureza não é a mesma, e essas impurezas, ela pode ser menos ou mais impactantes dentro de uma formulação, tá? Então, isso é importante deixar aí claro para vocês. Então, a gente viu ali que temos, então, as famílias, que tem que dominar a família, tem que dominar a origem, tem que decodificar isso, mas tem também o tipo.
das aminas. A gente tem monoaminas, diaminas, triaminas, mais uma vez vai ter impactos em funções diferentes. Então tem uma, duas, três funções aminas aqui, né? Então a gente pode pensar, pô, mas então se a triamina tem três funções amina, então vamos pegar só a triamina que vai ser melhor. Mais uma vez, não necessariamente, porque a gente viu com a experiência que as triaminas ela vai ter muito mais espuma, vai gerar muito mais espuma do que uma monoamina, por exemplo. Então, tem vantagens diferentes. Então, a diamina tem um filme mais persistente, um excelente desempenho no aço. Já as triaminas, têm uma altíssima afinidade metálica e uma durabilidade elevada. Então, mais uma vez, em função do número de aminas na cadeia carbonada, porque as cadeias ela vai de 8 a 22, tá? Então, a gente vai ter uma performance variável e impactos variáveis, tá? Então, esse efeito de campo, mais uma vez aqui que eu trago para vocês, é realmente esse acúmulo de experiência de terreno e muita batalha ali, muitos erros e acertos, que hoje a gente consegue ter um domínio total das famílias e dos tipos de amina, tá? Dando um exemplo para você, porque isso aqui não foi feito do dia para a noite, pegando o exemplo da cetamina, vamos pegar a cetamina V210, foram 10 anos de desenvolvimento que demorou para o Fabrício, e mais de 19 formulações diferentes, tá? Então, realmente um percurso moroso para chegar numa excelência aí de formulação. E aí tem uma outra coisa importante a ser destacada, que é a abordagem, a gente fala AVT, que é All Volatile Treatment, que é que todas as aminas, tá? Todas as aminas, elas são voláteis. Então, tem uma parte volátil. Então, uma mais e outras menos. Então, a gente precisa ter também esse domínio sobre a volatilidade e essa combinação também entre alguns ativos orgânicos. É, é, a gente vai estar combinando os ativos, né, as aminas, justamente para a gente ter algo mais completo, tá? Então a gente não vai fazer uma monoformulação, a gente não vai colocar a octadecilamina pura ali, que ela até funcionaria, tá? Mas ela não performa. Então a busca é sempre de uma combinação entre essas aminas, que tem então as aminas filmantes, que vai ser responsável pela parte do filme, a proteção do filme hidrofóbico ali dentro da instalação, e as aminas alcalinizantes, que ela vai estar ali para estar regulando o pH dentro da instalação, tá? Então, justamente falando dessa estratégia de dupla proteção, então a combinação desses compostos orgânicos que vai estar trazendo ali para você justamente essa é, é, essa formulação um pouco mais completa, porque eu vou dar alguns exemplos do porquê um circuito fechado com em presença de alumínio você não pode ter um pH muito alto, não pode passar ali num pH de 8,3, porque você acaba entrando na faixa de dissolução do alumínio, e aí você acaba tendo uma degradação rápida, é um metal muito sensível. Então, a gente tem que manter ali um pH entre 7 e 8,3, tá? Mais ou menos. Já num circuito fechado que não está em presença de alumínio, a gente vai mais procurar estar numa zona de passivação do aço, que é entre 9 e 10,5. Então, a gente vai usar essa parte das aminas alcalinizantes justamente para estar fazendo esse tampão no pH, tá? Tamponar o pH. E numa caldeira a vapor, nem se fala, porque uma caldeira a vapor, ainda mais de alta pressão, onde o pH fica ali em volta de 10,5, 12, você vai ter essa parte das aminas alcalinizantes, ela é extremamente essencial para a gente manter o domínio do pH e formar a camada protetora que eu falei para vocês no módulo anterior, que é aquela camada de magnetite estabilizada, tá? Que a gente precisa ter, que é benéfica para o sistema, para além do filme, a gente está trabalhando sempre no pH de segurança, tá? Para realmente formar essa camada. Então, é,
aqui eu trouxe para você um esquemazinho, tá? É, de uma instalação, representação aqui de uma instalação de vapor, tá? E os problemas mais recorrentes e principais problemas que que a gente encontra num domínio ruim de uma formulação, tá? Então aqui eu mostro para vocês aqui uma amostra que tem uma defasagem, onde a defasagem está aqui também no tanque de injeção, tá? Do reativo. Tem a bomba dosadora que vai ter dificuldade em injetar o produto, porque a viscosidade vai estar provavelmente bem maior. A gente vai ter aqui a criação de lodo metálico pastoso, tanto no tanque alimentar quanto na linha de alimentação e também na fase aquosa de uma caldeira a vapor. Então, vamos ter um problema, porque a gente não vai conseguir, de fato, tratar de forma eficiente tanto a linha de vapor quanto a linha de retorno de condensado. Então, vai ter aqui alguns vazamentos. Então, é isso que acaba ocorrendo quando a gente não tem um domínio perfeito aí nem da volatilidade e nem da formulação, que esse domínio dessa volatilidade para a gente é essencial. Então, esse domínio de uma formulação que ela inteira tem volátil, né, ou volatile treatment. Então, a gente criou uma constante, que a gente chama de constante ômega, que, resumidamente para vocês, é a volatilidade média da formulação final que a gente precisa dominar para ter essa volatilidade que ela é diferente de acordo com a aplicação, tá? Então, dar um exemplo aqui, numa aplicação para caldeira a vapor, a gente busca justamente essa volatilidade que para proteger os circuitos de vapor, proteger os circuitos de retorno de condensado. Já numa torre de resfriamento, onde a gente vai tratar com as aminas, a gente não busca ter esse lado volátil muito importante, porque senão a gente vai estar perdendo muito produto ali também. Enfim, não é muito interessante ter essa volatilidade. Então, depende da aplicação, a gente tem que ter uma volatilidade diferente na formulação. Então, eu vou passar um pouco aqui das evoluções, né, das gerações. Então, a gente tinha lá na década de 70, a primeira geração que foi formada. Então, nessa primeira geração, tinha muito problema de defasagem, a viscosidade, lodo metálico pastoso, é, os gumballs, que fala que as bolas de borracha que acabavam sendo criadas no fundo das caldeiras a vapor pela quantidade de depósito desse lodo metálico pastoso que era criado. Então, tinha muitos problemas nesse primeiro, inclusive, não tinha nenhum domínio da dosagem. O que eles faziam, eles pegavam um bloco de oxidamina, tetraciclamina, que é um bloco, né? Eles colocavam dentro do tanque de alimentação e deixava ali dissolver um pouco o mesmo princípio de colocar o galetinho de cloro na piscina, que ia tratando aos poucos. Só que eles viram que não funcionava dessa forma, que eles começaram a ter diversos outros problemas com relação a isso, por não ter o domínio dessa dosagem, tá? E aí veio a segunda geração de amina ali nos anos 90, onde teve uma melhoria dos gumballs, mas também ainda tinha um problema de defasagem e ainda tinha um pouco desse lodo metálico, né, pastoso, que está representado aqui. Tá? Então, isso é algo que ainda tinha problema, não tinha quantidade tão excessiva quanto na primeira geração, mas ainda tinha um pouco desse problema de depósito de lodo metálico. E aí veio a terceira geração, onde aí a gente já está falando de uma melhoria completa da estabilidade, que foi aí, vamos falar, quase, quase 20 anos aí de avanço, é, 20 anos aí de avanço. Então, a gente já teve aí a estabilidade total da formulação, tá? É,
E aí, em 2010, tivemos a primeira formulação certificada NSF, tá? 100% FDA e certificada NSF, e também foi a primeira linha para torres de resfriamento, tá? Que isso, a vontade de ter uma linha para torre à base de aminas já vinha desde muito antes. Então, ali, realmente, em 2010, a gente teve esse marco, tá? E em 2022 tivemos a quinta geração de aminas da tecnologia, onde aí a gente já fala mais de um produto que é muito mais seguro, né, para a utilização e é, muito mais menos impactante para o meio ambiente. Tá? Então essa evolução foi progressiva durante os anos, não foi algo que foi não foram marcos assim, então foi de acordo com essa evolução progressiva aí de quase 40 anos aí de 40 anos de evolução. E o que nos traz, com tudo isso, então, a uma performance premium, tá? Resultados comprovados, não só em laboratório, mas também em terreno. E aí eu trouxe aqui um esquemazinho, justamente de um inverso completo do que a gente viu na primeira representação ali, porque tendo esse domínio, a gente consegue proporcionar então proteção superior, eficiente e operacional com uma vida útil muito maior aí dos sistemas, tá? É, então, voltando um pouco aqui para a escolha das aminas, então a gente vê que não é uma coisa simples, que tem alguns fatores, né? Primeiro é a qualidade, que ele é variável de acordo com o mesmo número CAS, então não é porque a gente comprando o mesmo número CAS em fornecedores diferentes, a gente vai ter produtos diferentes, então tem que ter um domínio dessa qualidade, tá? Tem os outros fatores de performance, então, que a gente tem que entender aonde que a gente vai aplicar, se é para caldeira, se é para torre, se é para geotermia, se é para circuito de passagem única, se é para torre de resfriamento. Então, tem a parte da qualidade, então tem qual que é o grau de toxilação, qual que é a pureza desse meu produto que eu desenvolvi com determinado fornecedor, qual que é o tamanho da cadeia, essas características da cadeia carbônica, então tudo isso vai impactar na formulação e que a gente quer evitar justamente os impactos críticos, que é uma proteção insuficiente, é uma formação de espuma excessiva, a formação de depósitos, a formação de gumballs, que eu falei para você nas caldeiras. Então, a gente precisa ter, de fato, o domínio de tudo isso para chegar numa numa formulação que de fato performa e que é eficiente, tá? Então, o que a gente viu aqui, só fazendo um pequeno resumo, é que os princípios-chave é que o mesmo caso não tem a mesma eficiência e que tem uma estrutura de níveis de entendimento da matéria-prima para a gente chegar a nossa formulação, que é a funcionalidade, se ela é mono, se ela é di, se ela é triamina, se ela é de origem de sebo, de aminas de coco ou aminas oleicas, e a qualidade, mais uma vez, pureza, grau de toxilação, tamanho da cadeia de carbono, tá? Então, uns exemplos aqui, bastante gente usa a Olda, né, que é bem conhecida no mercado, então fala, eu uso Olda, o outro fala, também uso, mas que, que isso de fato representa, né? Porque tem que saber, é muito mais complexo que isso. E aí, por mais que a gente conheça a teoria, por mais que a gente viu ali que, pô, tudo funciona no laboratório, tem outro CAP que tem que ser passado, que é a transição do laboratório para o campo. É, porque nem tudo que funciona no laboratório vai funcionar no mundo real, porque tem diversas variáveis, né? Então, tem a relação superfície-volume. E, mais uma vez, a gente trata uma superfície. Então, a gente não pode estar pensando mais num volume de água, porque senão a gente pode usar muito mais do que precisa, então a gente vai estar causando aí alguns problemas de precipitação, como eu falei para vocês. Tem o regime de turbulência, tem a variação de temperatura, tem a composição dos materiais, como eu venho falado para vocês aqui. Então,
Para vocês entenderem também, vou dar um exemplo ainda da Concord Chemie. Eles fizeram lá atrás um produto para torre, um laboratório, né? Fizeram o Hidroset, nos anos de 2000, 2002, mais ou menos, 2003. Então, tá uma demanda muito alta para esse tipo de produto para aplicação em torres. E aí, eles fizeram, falou, não, beleza, pode ir para cima. E aí teve a aplicação desse produto em torres e foi, infelizmente, um fiasco, porque não funcionou do jeito que tinha que funcionar. Então, teve muita criação de lodo, teve a legionela que se desenvolveu muito biofilme, então isso acabou sendo, de fato, um grande problema. É, e só, como eu falei, em 2010 que de fato a gente conseguiu fazer um produto que fosse estável e que hoje todas as formulações ODC para a torre têm a parte das aminas, tá? Então, só para entender que o que funciona no laboratório não necessariamente funciona em campo. E também não é de um dia do dia para a noite. Então, mais uma vez, o exemplo da cetamina B210, 10 anos de pesquisa e 19 formulações diferentes, onde tinha sempre esse retorno do campo, onde os comerciais técnicos iam, faziam as análises, levava para o Fabrício, pô, não estou encontrando muita mina aqui, será que não tem como buscar um pouco a parte volátil, porque no vapor não estou encontrando praticamente nada, e aí foram adaptações, adaptações, adaptações de formulações, o Fabrício indo para campo, fazendo os testes para depois ir para o laboratório e reformular tudo de novo. Então, o que a gente busca é justamente essa combinação otimizada as mono-di e triaminas e para evitar os riscos que eu já citei para vocês aqui de incrustação, lodos e depósitos, tá? Então, essa validação empírica para a gente ela é essencial. Tudo que a gente vai propor para vocês tem que ter a validação prévia de campo, tá? Então, e a gente tem aí, como eu falei para vocês, aí 3 décadas de experiência de campo, onde a gente tem milhares de caldeiras a vapor tratadas no mundo, centenas de caldeiras a vapor de alta pressão também tratada aí no mundo. Então, a gente tem um background muito sólido para poder estar falando com vocês com propriedade da formulação e do domínio dessas combinações, tá? E esse domínio, justamente, se passa pelo domínio da constante ômega, onde a gente, nesses anos todos, a gente desenvolveu um programa, que é confidencial, onde esse programa, ele faz justamente o cálculo dessa constante ômega para cada formulação e determina a dosagem, de cada formulação para cada aplicação, tá? Então, isso permite de propor formulações extremamente eficientes, é, é, com abordagem empírica e científica, e assim sempre buscando a redução sustentável de corrosão, superfícies limpas, porque para a gente é extremamente importante ter superfícies limpas que sejam em torre, em caldeira, em circuitos fechados, e essa integridade estável do filme protetor, tá? Então, para vocês entenderem, a gente tem uma linha de produto, uma gama de formulação diferente e temos que ter diferente para cada aplicação. A gente não coloca um produto de caldeira numa torre e não coloca numa torre num circuito fechado e num circuito fechado num sistema de geotermia ou de passagem única. Então, cada formulação tem que ser específica para o tipo de aplicação. Isso é extremamente importante ficar guardado aí na memória de vocês. E aí eu trouxe aqui para vocês um pouco, como eu falei para vocês, que nosso compromisso é o suporte técnico avançado, a gente sempre tenta acompanhar os clientes, que seja num estudo laboratorial, numa validação em campo, numa mudança de tratamento. Então, a gente sempre tenta acompanhar. Então, aqui tem alguns estudos de casos como referência, que eu não vou estar trazendo aqui para vocês, porque senão eu vou me estender demais, eu estou até atrasado aqui. Mas eu vou explicar um pouco o que foi, qual foi a busca de cada um desses clientes. Nesse primeiro caso,
aqui, o cliente queria se garantir que o vapor era de fato alimentar, então a alimentariedade desse vapor. Que isso é verdadeiro tanto para um produto à base de amina quanto para um produto à base de fosfato de sulfito ou outro, tá? Porque não é só isso, não é só o produto que impacta na alimentariedade, tem outras coisas, porque se você tem uma corrosão ativa numa linha de vapor, e você tem ali 0,2 ppm de ferro, o seu vapor já não é alimentar. Então tem todo um domínio justamente da instalação e do tratamento, que passa pelo tratamento, né? Para ter isso. E hoje, quem que pode garantir que o vapor é de fato alimentar? Quem que vai medir de fato qual que é a quantidade de amina alcalinizante dentro de um circuito? Não estou falando do medir o pH do vapor, é realmente quantificar a ciclohexamina, a morfolina, quantificar os compostos que fazem parte da lista ativa da FDA, e falar, meu, tenho certeza absoluta que isso é alimentar. A gente fez, tá? A gente, não só uma vez, a gente pode inclusive acompanhar os clientes para fazer essa validação, e fez com que a gente tenha um produto que ele não é só FDA comprovado, mas também certificado NSF. Nesse segundo caso aqui, no caso foi não é nem um cliente, era um prospecto, que estava com um produto da concorrência que estava tendo problema de lodo metálico, pastoso e pH. Então não estava conseguindo sair desse limbo. Então procurou a gente para a gente ir a campo e explicar o porquê que isso estava acontecendo. Então a gente foi e resolveu esse problema aqui também. Nesse terceiro caso, é, que foi um suporte técnico laboratorial, foi um cliente que ele, por questões ambientais, ele estava querendo sair do tratamento de base, que é na época era o nitrito e molibdato, e para passar para bascular nas aminas, essa migração para as aminas. Então a gente foi lá, fez todos os testes laboratoriais e a gente conseguiu migrar de um tratamento para o outro sem ter que purgar o sistema. Então, a gente tem um protocolo para tá fazendo isso, então a gente não joga essa carga toda de poluente ou tem que pegar e tem que tratar essa carga de poluente, porque você vai purgar o circuito todo para você passar para um tratamento amina, tá? Então, isso é outro tipo de suporte que a gente pode dar. Então, então basicamente é isso. Então, eu vou retomar aqui um pouco do que a gente viu no módulo um de forma breve, para entender um pouco da sinergia, do mecanismo da tecnologia dentro do sistema. Então, mais uma vez, é um filme hidrofóbico que a água caça essas aminas, elas vão se colar nas paredes, então você não vai ter mais um contato privilegiado entre a água e o metal, e a superfície, né, que pode ser metálica, vidro, plástico, enfim, então cada uma vai ter uma afinidade diferente, e você tem ali uma estruturação, então é uma interação química que acontece com a quimisorção, a interação entre íons, onde você tem ali a cabeça polar e a cauda hidrofóbica, onde elas vão se organizar para estar fazendo o filme, e não é, como a gente viu, com essa combinação, não é um filme único, não é uma monocamada, é uma multicamada, e essa multicamada, a gente estima ela aí em mais ou menos uns 0,5 microns, tá? Que não é visível a olho nu. E o que é importante guardar dessa imagem aqui é que a gente tem a última camada que ela é dinâmica, então ela vai estar, a gente tem uma parte em suspensão, a partir do momento onde essa multicamada está formada no sistema, a gente tem essas micelas aqui, que vão ficar em suspensão e viajando no fluxo para estar indo filmar outros lugares que não esteja filmado. Então tem sempre essa troca, tá, entre as aminas, tá? E aí a gente consegue entender então o fundamento da dosagem, que é sempre manter esse excesso, tá? Que a gente vai estar medindo quando a gente for medir, né, fazer a parte analítica, a gente vai medir esse excesso. E aí a gente tem aqui a noção também da superdosagem, que essa noção de superdosagem tem que ir a 5 vezes mais do que a dosagem nominal
para a instalação, então é realmente raríssimo de acontecer, e tem a noção da subdosagem, que ela pode ser problemática quando logo de início você nunca conseguiu atingir esse grau de excesso, né, dentro do circuito. Então aqui pode ser que você acaba você não tenha uma proteção completa do seu circuito. Porém, se vocês me acompanharam até agora, se por acaso acontece um problema numa bomba dosadora, uma ruptura que parou, ou uma ruptura de produto, se você tem ali, sei lá, ficou uma semana parado, será que é realmente catastrófico? Não, isso não me preocupa muito, tá? Porque a primeira coisa que a gente vai perder é a parte que está em suspensão, então é o excesso, aí depois vai consumir as camadas, para depois você ter um problema de fato de falta de filme no circuito, tá? Sabendo que é um produto que não se consome com o tempo, é só se você tiver purgas que você vai perder esse produto. Então, enfim, tem que ter essa noção que às vezes você achar nada numa análise não quer dizer que você não tenha nada, que seu sistema não esteja protegido, tá? E aí, para a gente falar um pouco dessa relação que eu falei que é extremamente importante, que é a superfície e volume, é que para uma mesma formulação, em duas instalações, pode ser que não tenha a mesma dosagem. Por quê? Porque se a gente falar dessa noção de volume, que a gente trata a superfície, a gente tem uma instalação que ela tem tanques grandes, com grandes volumes, que tem uma canalização maior, com diâmetro maior, então você tem uma superfície muito menor a cobrir, então a dosagem vai ser menor, que aqui no caso eu representei por 500 ppm, por exemplo. Já numa outra instalação com a mesma formulação, se for em tubulações pequenas, onde tem tubulação, você não tem tanques e nada, então você tem que cobrir uma superfície muito maior, e o fato de você ter que cobrir essa superfície muito maior, você vai ter que dosar muito mais. Então, uma mesma formulação pode ter dosagens diferentes, tá? Então, esse é muito importante. Tem alguns casos que funciona, que tem funcionamento degradado, onde está tendo parado ou parou por inverno, enfim. E aí a gente tem alguns protocolos que fala que tem que dosar duas vezes mais, porque você não tem mais uma circulação do fluido, né? Então você tem ali, a gente tem um protocolo que você vai dosar duas vezes mais a dose nominal. Mas mais uma vez, não a gente está falando ainda de uma superdosagem, porque a superdosagem é 5 vezes mais. Então, essa noção de superfície e volume, ela é bem importante, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, eu falei para vocês inicialmente de uma tese de 2024 do Denis Giraud. Essa tese, ela foi sobre o tempo de adsorção das aminas, tá? Que o que ele viu aqui é que ele pegou só a OLDA, tá? Então, foi em 30 minutos, a superfície já estava completamente filmada, tá? E o que ele vê aqui é que não tem muita que essa adsorção, esse filme é formado independente da temperatura. Então isso é muito importante para a gente saber, porque não é uma questão de horas, é uma questão de minutos. Então, em 30 minutos você tem ali a sua superfície que está filmada. Isso também eu gosto de lembrar que se você tem um sistema tratado com aminas, se você pega a sua amostra e você leva para o laboratório para fazer no dia seguinte, isso você vai ter uma análise meio falsa, porque ela vai filmar a superfície ali da sua amostra e você acaba não tendo esse resultado. Então, a análise é feita em campo e na hora que você tira ali a amostra, tá? E aí tem também essa noção, mais uma vez, da barreira de oxigênio que eu falei para vocês, que a água não tem mais o contato privilegiado, mas deixa passar um pouco desse oxigênio, que aí a gente tem essa formação dessa camada protetora, que é a camada de magnetita estável, que aí é a reação que eu posso falar para vocês, que é a reação de Chekhov, mas, enfim, que é extremamente importante para a gente ter uma proteção completa do circuito, tá? E aí, um pouco da parte anti-incrustante que eu falei para vocês, que a gente não reivindica esse poder anti-incrustante, a gente fala muito mais da parte
de uma limpeza, a gente vai tratar isso mais como uma limpeza da instalação, porque elas não deixam justamente os cristais se formarem de forma ordenada, então os cristais eles saem dessa forma, os cristais de carbonato de cálcio, e ficam mais dessa forma, então é muito mais fácil de ser extraídos. Então, a gente fala que, inclusive, a gente não usa mais em caldeiras é, tratamento curativo de anti-incrustante com ácidos, tá? Então, isso é um processo mais lento com as aminas, mas ele não reduz a vida útil da instalação e isso vai limpando gradativamente com as purgas de fundo da caldeira, a gente vai eliminando todo esse depósito, tá? Mas para isso precisa ter um controle muito bom do pré-tratamento, então o abrandador, a osmose que está ali, mas, e também do tratamento químico da instalação. E aí o impacto ambiental, que ele é mínimo, tá? A gente fez vários estudos de toxicidade das aminas e é muito fácil de entender o porquê que o resultado é muito bom, porque mais uma vez a gente trata a superfície, então o produto fica na instalação. Então aqui ó, as análises foram feitas entre 1 e 10 ppm, 0,1 e 10 ppm, mas o que a gente usa na realidade é 0,1 e 1 ppm, tá? É o que a gente mantém nos nossos clientes. Então, é um outro nível de poluição, porque, mais uma vez, quando você faz as purgas na caldeira ou na torre, ou tem que purgar um circuito fechado, você vai ter ali só uma pequena fração que vai, e essa pequena fração ainda por cima das aminas, ela é mais de 90% biodegradável, você não tem um descarte com fosfato, não tem metais pesados, diferentemente de um circuito basicamente tratado com nitrito, onde você tem ali 200 ppm de nitrito e quando você faz a purga é o 200 ppm que vai para a natureza. Então, realmente um outro nível de poluição e é por isso que as aminas elas são reconhecidas pelo aspecto ambiental limpo, tá? E aí falando um pouco da parte de métodos analíticos, tem vários no mercado, tá? A gente tem o nosso próprio que está descrito aqui, onde o nosso a gente vai buscar justamente meio que um tudo ou nada. Então, sai do azul pro rosa, caso tenha, tá? Porque justamente a gente busca entender se tem ou não tem. Para a gente o mais importante é isso. A gente consegue quantificar também com um outro produto, onde você vai medir a quantidade de gotas ali, aí você vai estimar o quanto de amina tem em suspensão na sua instalação, mas o mais importante é entender se tem ou não, tá? Aí tem outros métodos que tem espectrofotômetros que fazem isso, ou aqui outros métodos também no mercado, mas o que eu quero passar aqui é que também a forma de análise ele é muito mais simples, porque comparado com os tratamentos convencionais, mais uma vez, na caldeira, o fosfato e o sulfito, você tem que fazer duas medidas, e essas duas medidas com o produto de amina é um produto só e é uma análise só de reagente, tá? E aí temos também a parte da implementação, que é muito mais simples, aí em termos de custo também muito menor. Aqui é um exemplo de uma instalação à base amina de uma caldeira a vapor alta pressão. Então, fazendo um paralelo com uma torre uma caldeira alta pressão, você vai ter ali a injeção do fosfato na entrada da caldeira, então a bomba tem que suportar uma pressão ali de 60 bar, a canalização de injeção tem que ter tem que aguentar também essa pressão, a temperatura, enfim, tudo. Já num sistema à base de amina. A injeção ela é no tanque alimentar, pressão atmosférica, então uma bomba pequena com um caninho, com a mangueirinha convencional. Então é muito mais simples, tá? Então a injeção ela é proporcional a um hidrômetro com saída pulsada. A gente só fala das resistências química do material, que a bomba vai ter que ser com os meu Deus, enfim, tem que ser EPDM e PTFE. É só uma coisa que precisa ser as vedações. Então, a vedação crítica, ponto crítico, é que não pode ter na bomba a vedação em Viton, tá? Isso o Viton ele acaba sendo consumido ali pelo produto
Então não pode utilizar Viton no produto puro, tá? Na instalação até pode ter, não tem um problema grande, porque a gente está falando de uma pequena porção dentro de um volume de água, mas no produto puro isso é problemático. E é isso. Então, antes de fechar, eu vou deixar 5 pontos aí para memorizar, porque foi realmente mais denso esse módulo, né? Módulo mais técnico, que não são só detalhes, são princípios, tá? Então, você levando que as aminas não são todas iguais, isso é extremamente importante, que um caso não garante um desempenho, a formação, a formulação é mais importante que concentração, a dosagem depende de superfície, não de volume, e análises medem em excessos funcionais e não em dose total, tá? Por mais que a gente faça o balanço de matéria, que é extremamente importante, a gente vai medir ali, de fato, um excesso, tá? Então, esses princípios guiam as decisões técnicas corretas em campo, tá bom? E para fechar agora esse módulo, eu gostaria que vocês guardassem uma ideia central, tá? Que hoje o que nós validamos aqui não foi uma molécula específica, nenhum produto isolado. O que nós validamos foi uma metodologia, tá? Então foi a validação metodológica. Vimos que as aminas filmantes não são todas iguais, que o número Cas não garante um desempenho, que formulação, equilíbrio químico, superfície metálica e regime de operação são decisivos, tá? Em outras palavras, a performance das aminas não é na química sozinha, mas na forma como essa química é formulada, aplicada e interpretada, tá? Então, agora, nos próximos passos, a gente vai justamente pegar essa metodologia validada aqui e aplicá-la em campo para gerar resultados industriais mensuráveis, tá? Isso é o que vamos fazer junto no próximo módulo, que é o módulo resultados e estudos de caso, que é o que vamos aqui. Então, até agora ficamos falando de química e de metodologia, não falou ainda nada de caso real, mas que eu tenha mostrado no módulo um dos casos reais, né? Isso até agora foi proposital, porque eu queria justamente que a gente validasse toda essa parte laboratorial, metodológica, para ir para campo, tá? Então, vamos ver como essas soluções são aplicadas de verdade em caldeiras, em circuitos fechados, em torres de resfriamento, em geotermia, onde eu vou explicar, a gente vai analisar cada estudo de caso, vamos discutir os erros comuns, discutir as decisões técnicas e principalmente escolher a formulação certa para cada situação, tá? E também nesse módulo aí, no módulo 3 eu vou estar mostrando para você o desempenho da metodologia AOM da ODC, né, que é avaliar, otimizar, monitorar na prática, tá? Então, para transformar a técnica em desempenho operacional. Então, agora é isso. Agora que a química está clara, o próximo passo é a decisão técnica em condições reais, tá? Então é isso, eu vou fazer esse módulo, até então estava previsto para o dia 24. Só que vai ser logo depois da semana de carnaval, então acredito que muita gente vai estar ali voltando, vai estar colocando as agendas em dia, então vou colocar ali para o dia 3/3, deixa um fôlego aí para gente colocar a casa em ordem, tá? Logo depois aí do feriadão. E é isso, gente, agora vamos abrir aí para perguntas e respostas. Obrigado por ter me acompanhado aí até o final. Me sigam no LinkedIn, tá? Vai ficar esse módulo aqui vai ficar também em replay no nosso canal no YouTube. É só digitar Odissê Environnement lá no YouTube que vocês vão achar o nosso canal lá, nos sigam e aí vocês vão ter bastante conteúdo aí que vou tá fazendo para vocês, tá bom? Bom, então vamos tá encerrando por aqui. Obrigado mais uma vez, pessoal, pela presença de vocês. Desculpa aí meu pequeno desencontro ali com relação ao link. E é isso, tá?
Vamos ver então na próxima, aí no dia, nos vemos na próximo módulo para falar de casos reais no dia 3. Tchau, tchau.